Eu já desocupei uma casa em São José do Rio Preto e foi o pior caso de desocupação judicial que eu enfrentei. E isso numa cidade economicamente forte no interior de São Paulo. Esse foi o único imóvel em que, no dia da desocupação judicial, apesar de ter gente residindo na casa, não havia ninguém dentro e ninguém apareceu depois. Mesmo assim, a operação aconteceu completa. Chaveiro, caminhão, advogado, oficial de justiça e força policial. Antes de eu continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, já dá aquele joinha. Você me segue no Instagram? Não? Vai lá, me siga lá no Instagram e eu vou soltar um vídeo aqui, lá no Instagram ou aqui no Shorts, que foi o dia da emissão na posse. Isso daí sem romantismo. Exatamente do dia que aconteceu a emissão na posse lá, com o chaveiro, com o oficial de justiça, com o advogado no local, com todos os recursos ali de desocupação. Então você vai sentir ali, ó, o que que aconteceu no dia 23/9/2020. Então, por isso que é importante aí você já se inscrever, já ativar o sininho para não perder esse detalhe desse vídeo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que era a casa, onde que era. Era uma casa simples. E depois que tudo isso foi resolvido, aí, a questão da desocupação, eu subi numa parte do muro ali e filmei de cima a casa. Eu queria entender como é que era o telhado, quais eram as quedas. Deixa eu compartilhar contigo esse vídeo. É Brasilite até o fundo, sabe? Então, o que a gente estava pensando em fazer aqui, né? Tem esse quarto que está meio estranho. A gente pensou em fazer o seguinte: aqui fazer uma porta, fechar aqui, né? E no lugar onde está a câmera desse lado ser uma janela. E aqui a gente fazer um corredor. Aí aqui a gente abre, faz uma porta aqui e aqui vira um quarto, né? Aqui substitui essa porta aqui e vira uma janela. E aí a gente vem para cá, nesse quarto, coloca uma claraboia aqui e aqui fica a porta, né? Aí ficando a porta, a gente fecha esse ponto que está aqui, né? Esse ponto aqui a gente fecha. E se possível, a gente arrancar isso aqui, né, pai? Na sugestão que você estava dando, né? Arrancar essa aí e fazer uma. Ah, aqui, ó, fazia tipo uma mesinha aqui, ó, com. Qual que é o nome daquilo que você falou? Um negócio Granito, né? americano lá, como é que Uma se. pedra de granito, assim. É, uma pedra de granito aí. Tipo, tirar essa parede aqui se fosse possível, né? Se ela não fosse Justamente. estrutural, né? Então era essa alternativa que a gente arranjou para tirar esse canto feio desse cômodo, né? Aí com a claraboia trazer mais iluminação para cá, ficaria uma espécie de uma copa aqui, né? Com 2 quartos, né? A copa não, né? Aqui viraria a sala, né? Não é nem a copa, viraria a sala. Aqui a sala viraria a quarta e a gente teria uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Certo? É isso aí. Bom, achar que a cidade, que é forte, elimina risco, tem que tomar cuidado. Vamos para os números aqui de Rio Preto? Rio Preto está aqui no raio-x. Bom, nós já estamos aqui no nosso episódio de número 5, onde hoje nós vamos falar da cidade de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto fica aproximadamente aí a 440 quilômetros da capital. Ela tem aproximadamente 480 mil habitantes. É uma cidade de porte grande. E tem um IDH de 0,79%. IDH alto, o Índice de Desenvolvimento Humano. Olha só o PIB per capita da cidade. Ela é 41 mil reais por ano, PIB per capita. Um outro ponto também aqui interessante é a taxa de desemprego. Varia entre 6 a 7% de acordo com o CAGED. Então você tem uma economia forte lá na região. Um outro indicador importante. A taxa de homicídio lá está em 8,46. É uma taxa boa no estado de São Paulo. Piso salarial do comércio, ali, em geral, 1.950. Operador de caixa, 2.100.
Então você tem essa questão aí desses valores. Agora a gente vai falar aqui das empresas lá em Rio Preto. Quais são as 7 maiores empresas, as empresas que empregam lá na região? O primeiro que é líder ali na questão de empregar é a Prefeitura de São Paulo. Dá uma olhadinha na estrutura da prefeitura. A Prefeitura de Rio Preto, ela emprega, em média, de 10 mil a 12 mil funcionários. Média salarial de 2.800 a 7.500 aproximadamente. Agora, eu vou falar com você aqui, ó, do segundo lugar aqui, ó, que é o Funfarm. Mas quais são os números do hospital de base lá de Rio Preto? Então, eles empregam de 8 mil a 8.500 funcionários, faixa salarial de 2.600 a 6.000 reais. Bacana, né? Continuando aqui, nós temos também a Unimed. Olha que estrutura da Unimed. A Unimed, ela tem de 2.500 a 3.500 funcionários. Média salarial de 3 a 5.500. Então, olha a estrutura da Unimed Rio Preto. Outro aqui no ranking é a Rodobens. A Rodobens emprega de 2 mil a 3 mil funcionários, média salarial ali de 2.500 a 8. Nós temos aqui o Rio Preto Shopping Center, que emprega ali ó, de 2 mil a 2.500, variação de salário ali de 1.900 a 2.800. Nós temos a empresa que é a Facchini, dá uma olhadinha na Facchini aqui, ó, olha que estrutura legal que tem essa empresa, ela emprega de 1.500 a 2 mil funcionários, faixa salarial de 2.400 a 5.000 reais. Temos também aqui, ó, o sétimo colocado aqui, ó, do grupo Rufato. É um supermercado que ele emprega ali de 1.200 a 1.800 funcionários, média salarial de 1.800 a 2.500 reais. Bom, um outro ponto aqui que chama atenção é a questão de unidades da UBS, né? Unidade Básicas de Saúde. Em Rio Preto, a quantidade que você tem de UBS é 28. Se a gente considera que eles têm 480 mil habitantes, a gente vê uma defasagem aí significativa, porque, segundo os especialistas, é necessário ter uma unidade básica de saúde a cada 10 mil habitantes. Então, a gente teria que ter aí 48 unidades básicas de saúde. Ela tem 28, apesar de ter essa estrutura que você viu agora há pouco ali do hospital de base. Então, você tem essa característica. Bom, vamos dar uma olhadinha na quantidade de imóveis que estão disponíveis hoje. Eu vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês na minha tela. Deixa eu pegar aqui a quantidade que tem. Próximo, próximo, próximo. Legal. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, 160 imóveis, mais esse restinho aqui, quantos tem aqui? 161 imóveis disponíveis nesse momento. Então nós temos aí essa pressão imobiliária aqui. E essa pressão imobiliária, ela compõe um indicador que é o índice LS 360. Então aqui, ó, esse imóvel nós temos aí 480 mil habitantes e 160 disponíveis. Então, se a gente for pegar agora, a gente tem um panorama aqui, né? A gente tem uma quantidade aqui de cidades aqui que dá para a gente até fazer uma comparação, né? Nessa comparação aqui, a nossa campeã no PS 360 é Prudente. E quem é a pior da nossa lista nesse momento aqui, ó, é Rio Preto. Ficou pior em posto de saúde aqui, dentro da nossa comparação aí das 5 cidades que a gente já analisou até agora, né? Marília, Araçatuba, Bauru, Prudente e Rio Preto. Então nós temos aí essa composição aqui, fechando mais uma cidade aqui no raio-x que nós temos aqui. Estamos aqui no raio-x, analisando mais uma cidade analisada aqui, Rio Preto. A próxima cidade que a gente vai inserir aqui. Tinha um cronograma que eu tinha colocado aqui, mas eu estou alterando esse cronograma. A próxima cidade, eu vou contar para vocês aqui lá no Instagram
qual vai ser a próxima cidade, mas é uma cidade de uma pessoa que faz parte aqui do Lance Seguro 360. Essa cidade que vai ser analisada, ela fica no norte da Bahia, e aí você vai vir comigo no próximo episódio, eu vou falar sobre essa cidade, quais são os números dela, e o que que a gente tem aí de ponto positivo e negativo. E se você está gostando do vídeo, já lá, manda o like, vai lá, manda o like, já se inscreve aqui no canal. Lembra que eu vou trazer detalhes aqui para vocês lá aqui no Shorts, eu vou mandar para vocês aqui aquela emissão na posse que aconteceu nesse imóvel aqui. Você vai conhecer na prática o que aconteceu no dia. Você vai ver lá chaveiro, força policial e tudo mais. Está fazendo sentido para você aqui o vídeo? Tá gostando das informações que está tendo aqui? Manda lá o seu like, o seu joinha. E se você não me segue lá no Instagram, vai lá, me siga. E continuamos aqui. Já estamos na cidade número 5. Vamos para sexta. Toda terça-feira, às 15 horas, eu publico um vídeo falando sobre as características da cidade que eu estou analisando. Então, se você quer conhecer mais sobre leilões, quer ter segurança na hora que você vai arrematar, aqui é o lugar, vai lá, se inscreva. Lembro que você tem que ficar atento na hora que você vai escolher o seu imóvel. Ter segurança, analisar os dados é fundamental, não é só preço. Nos vemos então na próxima terça-feira, às 15 horas. Vai lá, me siga lá nas redes sociais. Nos vemos. Um abraço. Até mais. Tchau. Ô Hélio, qual que é a sua expectativa, assim, dentro do que você está vivendo hoje? Você acha que é possível ganhar muito dinheiro com leilões? Desculpem a pretensão, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu Por quê? não, porque você fazendo o dever de casa, né? Fazendo as coisas certas, mesmo com algumas novidades, algumas necessidades específicas que vão surgindo, existem soluções e há margem, desde que você faça uma avaliação séria, uma avaliação criteriosa no que você decide ofertar o lance, ele vai te dar um retorno considerável.